Boa noite, iniciamos mais uma edição do Saúde em Dia e encontro marcado com a Arruda Barros Zé Maria Filomeno. Nosso programa vai sempre às terças, às vezes às quintas-feiras, de 18h30 às 19h30. Como sempre, eu estou aqui com o doutor José Maria Filomeno. Doutor José Maria Filomeno é advogado, economista, é também colunista do jornal O Estado. Doutor José Maria, tudo bem? Tudo bem, doutor Arruda? Tudo tranquilo, mais um programa, né? Hoje, terça-feira, 2 de fevereiro. Estamos aqui, muitos assuntos para nós debatermos, né? Muita novidade. Eu vou dizer quinta-feira, né? Quinta-feira, dia 2 de fevereiro. E terça, quinta, eu me confundi. Muitos assuntos, muitas novidades, inclusive de hoje, né? Assuntos palpitantes aí de hoje, de ontem, né? E vamos se nesses 60 minutos dá tempo para a gente falar de tudo. Pois é, são muitos assuntos. Vamos ver aqui. Nós vamos atualizar a pandemia, como sempre, dar os últimos números de acordo com o painel do CONAS. Nós vamos falar que a Organização Mundial da Saúde decide manter a Covid-19 como emergência global em saúde pública. Nós vamos falar que o governador Elmano debate com o Ministério da Saúde e mutirão de cirurgias eletivas para ser realizada aqui no Ceará. Vamos também falar que São Paulo aprova o projeto liberando medicamento à base de cannabis, isso no Sistema Único de Saúde. Vamos falar da jornalista Glória Maria, faleceu no dia de hoje com câncer de pulmão. Nós vamos falar a respeito disso, inclusive câncer de pulmão avançado, já tinha metástase no cérebro. Vamos falar da notícia de hoje, aí na parte política, que é o senador Marcos Duval, que denunciou tentativa de golpe com Daniel Silveira, envolveu Bolsonaro, gravou uma live de madrugada. Depois, nessa live de madrugada, já tem uma matéria que ia sair na revista Veja de amanhã, que a revista Veja já adiantou no tempo no dia de hoje, e ele está, nesse exato momento, depondo na Polícia Federal. Vamos falar da eleição, a reeleição do senador Pacheco, que é reeleito para presidir o Senado, e do Lira, que também foi reeleito à frente da Câmara dos Deputados. Vamos falar dos professores municipais de Fortaleza, que decidem manter paralisação, eles entraram em greve. Isso tudo é por causa do piso salarial divulgado pelo ministro da Saúde, Camilo Santana, há poucas semanas atrás. E na parte econômica, vamos falar uma notícia que é interessante, que é a queda do dólar pela primeira vez desde junho de 2022, cai abaixo de R$5. Bom, vamos ver aqui os últimos números do CONAS, rapidamente. O CONAS informou o seguinte, eu tenho aqui o painel do CONAS, informa que nas últimas 24 horas foram 48 óbitos. Nas últimas 24 horas, 48 óbitos, elevando o total para 697.248 óbitos durante a pandemia. Casos confirmados, 19.973, elevando o total de casos confirmados no Brasil desde o início da pandemia para 36.857.916. Doutor Zé Maria, esses números do Quantos foram nas últimas 24 horas? Nas últimas 24 horas foram, deixa eu ver aqui, que eu tirei aqui um pouco da tela, são, deixa eu ver aqui, 48. 48. Os números estão reduzindo-se, né? Há uma curva descendente de óbitos e de contaminações, né? Já reflexo, talvez, da campanha de vacinação, né? As pessoas estão buscando, né, vacinarem-se, tanto adultos quanto crianças, né? Há uma regressão, mas existem outros fatores que determinam que nós vamos até falar sobre isso ainda, é um dos pontos, uma das pautas aí do programa de hoje, né, de que a pandemia continua sendo, né, motivo de emergência médica, né, mundial, né, as novas variantes que estão se proliferando pelo mundo, né, podem trazer a novas ondas de contaminação. Então, o alerta e
Ministério da Saúde também divulgou hoje, né, ontem, aliás, de forma mais detalhada, né, o cronograma de vacinação, de imunização da Covid, né? Então é isso, todos continuarmos aí atentos e com a vacinação em dia. Pronto, é exatamente isso. Estamos tendo essa redução aqui no Brasil, graças a Deus, diminuindo o número de casos, diminuir o número de óbitos. O doutor José Maria adiantou aí a segunda pauta aqui, que nós vamos falar, e também da divulgação do calendário de vacinação da vacina bivalente, que é a vacina da Pfizer, que já contempla a variante Ômicron com todas as suas subvariantes até o momento conhecidas. E essa vacinação vai começar, vamos falar daqui a pouco também um pouco a respeito disso. Bom, estamos transmitindo pela Rede Bom Demais, programa pela Rede Bom Demais, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube e daqui a pouco também pelas nossas redes sociais. Doutor Zé Maria, a Organização Mundial da Saúde decide manter a Covid-19 como emergência global em saúde pública. Esse foi um dado agora do finalzinho da última semana, da sexta-feira, depois de várias reuniões com cientistas e com especialistas do mundo todo. A Organização Mundial da Saúde resolveu divulgar, e aí o diretor-geral Tedros Adhanom divulgou que não vai baixar o nível de emergência global, ou seja, continua como uma pandemia, e colocou os motivos para esse não rebaixamento de emergência global, doutor Zé Maria. Olha, os motivos é exatamente esse que nós chamamos a atenção, né? É o desenvolvimento, a proliferação de novas cepas, novas variantes, né? Que são mais resistentes às vacinas, né? Então, principalmente as variantes, a Omicron e as demais variantes dela, né? Só a Omicron já provocou, né, mais de 170 mil óbitos, né, no mundo inteiro, né? E também, principalmente, em função do que tem ocorrido na China, né? A China está com uma onda de infecções maior, né, mais volumosa desde o início da pandemia, né? Então, a China, por ser um país continental com uma população de quase 1,5 bilhão de pessoas, né? E geralmente as cepas, elas iniciam-se no Oriente, né, na China, especialmente, e se mutam e se deslocam, né, a partir do hemisfério norte, Europa, América do Norte e aqui para o Brasil, Brasil, África, outros continentes, né? Então é exatamente isso. Então a OMS, muito prudentemente, muito responsavelmente, né, mantém a Covid-19, apesar de muitos países como o Brasil, né, e o Brasil talvez tenha que rever essa posição, já tenha rebaixado, né, a Covid-19 de uma pandemia, né, de uma epidemia para apenas uma simples virose, né? A OMS mantém, né, exatamente em função desses fatores todos que nós listamos. E essa decisão do Brasil deve ser revista pelo novo comando do Ministério da Saúde. Não tem sentido, pelo número de óbitos que nós estamos tendo, que realmente está reduzindo, mas continuamos. E o número de casos. Então, o Ministério da Saúde, quer dizer, a Organização Mundial da Saúde, teve muito critério, porque alguns países não estão considerando mais como a pandemia tendo tanta importância. Mas os casos têm crescido em outras regiões, principalmente depois que a política na China foi modificada, a política de Covid-0, para uma política de maior abertura e fechamento setorial, fechamento de pequenas localidades, às vezes bairros, condomínios. A doença cresceu muito e nada impede, nós já falamos disso aqui outras vezes, que do jeito que surgiram aquelas outras variantes e aquelas subvariantes também, isso vem a acontecer. Então, até que
no final do ano, provavelmente, quando essa vacinação for mais expandida, inclusive essa vacinação, como eu falei, bivalente, essa vacina da Pfizer, que vai iniciar, tem um calendário, agora no dia 27 de fevereiro, próximo, vai iniciar com aqueles maiores de 70 anos, que tem também aquelas pessoas que têm uma imunodeficiência, que têm alguma comorbidade grave. Depois o público entre 60 e 69 anos. Depois a população, quer dizer, as gestantes e as puérperas, os indígenas, os ribeirinhos, os quilombolas, e depois os profissionais de saúde. E aí, existindo mais vacina, né, essa vacina vai ser estendida para as outras etapas. Tem uma notícia importante das vacinas, que finalmente a vacina Baby da Pfizer chegou, né, numa quantidade maior, e São Paulo iniciou hoje exatamente a vacinação para todas as crianças acima de 6 meses de idade, de 6 meses a 11 anos, as crianças, mesmo que não tenham nenhuma doença, imunodeficiência, elas podem ser vacinadas. A exigência, inclusive a exigência também, o alertar aqui, Zé Maria, os nossos ouvintes, só vão ter acesso a essa vacina bivalente da Pfizer, agora a partir de 27 de fevereiro, se a pessoa tiver tomado 2 doses no mínimo. Se não tiver tomado as 2 doses, não vai ter acesso a essa dose da bivalente, que a bivalente é feita exatamente para aqueles que já tomaram esse recurso. No caso meu e seu, que nós já tomamos 3 doses, essa vacina bivalente a partir... 4, né? Eu tomei 4. 4. A partir vai ser exatamente nessa faixa, quando chegar a nossa faixa etária. Então, a Organização Mundial da Saúde, com muita justeza, depois de escutar muitos especialistas, chegou a essa conclusão. Bom, ainda nessa pauta de saúde, aqui na parte do Saúde em Dia, tem uma notícia agora para o Ceará, que interessa também muito o interior, porque é a notícia que o governador Elmano, ele está debatendo com o Ministério da Saúde a realização de mutirão de cirurgias eletivas aqui no estado do Ceará. Nós sabemos que essas filas de cirurgia eletiva é uma fila que já vem há muitos e muitos anos e que ela teve um acréscimo durante agora esses anos de pandemia, quando as cirurgias eletivas muitas das vezes foram suspensas para dar vazão aos pacientes que estavam com Covid e ter leitos para internação e leitos de UTI. Como esse número diminuiu e o Estado por si só não tem condições financeiras de bancar um mutirão com muitas cirurgias, e o Ministério da Saúde também colocou como meta, e o próprio presidente Lula como meta, a redução de cirurgias eletivas, então está se debatendo um recurso federal para a cirurgia eletiva. Cirurgia eletiva, eu lembro, Zé Maria, de 3 projetos que eu até apresentei à senadora agora Augusta, né, que tomou posse hoje, como primeira suplente que é... Já tomou posse, já? Eu vi ela assinando o livro. Ah, sim, então tomou. O livro de posse. O senador Camilo, ele ia permanecer no exercício até a eleição dos membros, né? Porque ontem foi a eleição só do presidente, né? Mas acho que isso foi hoje de manhã. Eu vi um vídeo, ela assinando um vídeo. Até a eleição dos demais membros da mesa. Né? Do Pacheco, acho que ela assinou hoje à tarde. E eu encaminhei 3 projetos que aconteceram no Ceará. O projeto mais exitoso foi da minha época de secretário, que foi exatamente o projeto de cirurgia eletiva, que foi realizado. Nós realizamos mais de quase 85 mil cirurgias. Depois teve outro projeto que foi lançado, quando o doutor Cabeta era o secretário, e outro mais recentemente. O que é certo que é necessário, mais do que necessário, recursos para realizar mutirão de cirurgia eletiva. Cirurgias eletivas, principalmente ortopédicas, existem cirurgias eletivas que são da área também da urologia, da ginecologia, e existem cirurgias, desde cirurgia geral de médio porte até cirurgias ortopédicas, quando existe a necessidade de você colocar prótese e outras coisas mais. Então, Zé Maria, e esse mutirão de cirurgias eletivas? O governador teve reunido não só com a ministra, né, teve reunido com quase que a cúpula inteira do Ministério da Saúde, né, participaram, né, dessa reunião
o doutores Elvélcio Miranda Magalhães, secretário de Atenção Especializada do Ministério da Saúde, né? E o doutor Schwarzenberger Barbosa, secretário executivo do Ministério. Além do presidente da Associação dos Municípios do Estado do Ceará. Aí mais o Júnior Castro, aí mais uma representatividade política, né? O que me chama a atenção é a fila de 60 mil cirurgias eletivas. A cirurgia eletiva ela não é uma cirurgia de emergência, mas ela também não é uma cirurgia que possa esperar muito tempo, né? Não é uma cirurgia estética, por exemplo. Não é uma cirurgia plástica, não é uma cirurgia, por exemplo, de correção de miopia, né? Que não tem essa pressa toda. Elas são cirurgias que, como você bem exemplificou, né? Prótese do joelho, né? São cirurgias que não é uma emergência que você tem que fazer imediatamente, mas é uma cirurgia que, se há necessidade, há a prescrição, é porque a pessoa já está com o joelho todo que o impossibilita, né, de locomoção, causa dores, inclusive, e pode agravar. Cirurgia de cálculo renal, cirurgia, eu acho que gravíssima, importantíssima, né? Cálculo renal. Cirurgia de remoção da vesícula, né? Também outra cirurgia que não pode esperar muito tempo, né? Então são 60 mil ao todo, é muita. Pra você ter uma ideia, ano passado, o SUS realizou no estado do Ceará 30 mil cirurgias eletivas, né? Ou seja, a demanda é o dobro, foi a metade, né, da demanda que foi contemplada, né? Então é importantíssimo, isso é de urgência. Espero que realmente haja aí uma coordenação, um esforço grande, né, da CESA com o Ministério da Saúde para que realize com mais brevidade possível essas cirurgias, inclusive com cooperação, inclusive com hospitais particulares e hospitais filantrópicos. Eu falei que o projeto de cirurgia eletiva Vida Nova, eu lembrei agora até do nome. O nome do projeto, que nós lançamos em 2008 na Secretaria da Saúde e foi até 2014, era um projeto intitulado Vida Nova. E por que ele foi exitoso? Por que deu certo? E eu acho que o governador Eumano está fazendo muito bem em levar o presidente da pressa. Porque um projeto desse envolve os prefeitos, envolve o COSEMES, que é o Conselho dos Secretários Municipais, envolve um grupo grande. Se isso não for articulado, se não tiver uma articulação com o COSEMES, se não tiver uma articulação com os prefeitos, esse projeto não vai para frente, o projeto fica sem sucesso. Então, só acredito nesse sucesso porque realmente está envolvido no projeto os prefeitos, os secretários municipais de saúde, a Secretaria de Saúde do Estado e o Ministério da Saúde. Tem que ter todos esses entes têm que estar todos juntos para poder um projeto desse funcionar. E cirurgia eletiva foi muito bom, o doutor Zé Mário falou. Cirurgia eletiva é uma cirurgia que não é uma cirurgia de um hospital de emergência, não é um paciente que chega com um apendicite, não é um paciente que chega com a facada, com um tiro, tá certo? Com uma trombose mesentérica ou uma outra coisa assim de urgência, uma doença infecciosa. Mas é um paciente, você citou cálculo na vesícula, que o cálculo na vesícula não está complicado, mas está frequentemente dando sintomatologia, está dando dor no paciente quando ele come alguma coisa gordurosa. E ele pode ter uma infecção, uma colecistite, e isso se transformar num abscesso, num empiema de vesícula e até matar a pessoa, ter uma perfuração. Então são cirurgias, cirurgia eletiva. A mesma coisa é uma hérnia. Você pode ter uma hérnia, essa hérnia pode estrangular, pode encarcerar e se tornar uma cirurgia de urgência. Eu tenho uma hérniazinha aqui, eu vou operar quando eu quiser. Não é assim, porque você pode fazer um esforço maior e aí essa hérnia, ela sai, ela encarcera, estrangula e se transforma de uma cirurgia eletiva numa cirurgia de urgência. Então, além do sofrimento que dá uma cirurgia ortopédica, um paciente com artrose de joelho,
que não pode andar, uma artrose de quadril, uma doença na coluna, quando poderia viver melhor depois de uma cirurgia dessa ortopédica. Então, vamos torcer que o Ministério da Saúde realmente encaminhe recursos para um projeto desse nacional e que o Ceará seja contemplado com a boa parte desse recurso. Bom, vamos falar agora aqui do nosso quarto ponto de pauta na rede TV+. Nós vamos falar que São Paulo, depois de tanta discussão, né, São Paulo, que é governado por um governador que foi eleito com o apoio do ex-presidente Bolsonaro, São Paulo aprova projeto liberando medicamento à base de cannabis no SUS. Eu acho interessante porque, inclusive, numa entrevista, o governador de São Paulo falou que tem familiares, né? Familiares que necessitam deste medicamento para poder viver, para poder reduzir as dores, para que reduza as crises também. E esses medicamentos à base de cannabis, eles são utilizados em diversas doenças neurológicas, doenças ortopédicas, neurológicas mais conhecidas são a epilepsia, que é uma epilepsia das mais graves, que você com a cannabis consegue reduzir o número de convulsões durante o dia. Então, acho que foi uma decisão favorável e eu acredito, como governador também dando uma entrevista, não sei se foi a respeito disso, mas eu li a manchete e ele disse que ele é sócio do presidente da República. Ele é o governador de São Paulo e sócio do presidente Lula. Ele deu essa declaração, foi manchete em alguns jornais. Doutor Zé Mário, e essa liberação dos medicamentos à base de cannabis pelo SUS em São Paulo? Olha, além da epilepsia, né, os medicamentos à base de cannabis, eles são úteis, né, para o tratamento do Alzheimer, do Parkinson, né, do autismo e outras moléstias e síndromes também. Olha, o Supremo Tribunal Federal já tinha, né, decidido, né, na esfera judicial, né, da legalidade, né, da utilização, né, do produto do cannabis, né, que é um composto, né, que também pode, do qual também é fabricado a maconha, né, mas não, os medicamentos à base de cannabis não geram os efeitos, né, vamos chamar assim, alucinógenos da maconha, né? Então, por isso que sobre ele se criou todo esse preconceito, né? Toda essa lenda, né? De que seria uma forma seria um entorpecente também, alucinógeno, né? Então, fez muito bem o Estado de São Paulo, está de parabéns à Assembleia Legislativa de São Paulo, parabéns ao governo de São Paulo por ter sancionado a lei, né? Eu só não entendo por que isso, aí é uma dúvida que você pode tirar, você já atuou como gestor na área, né? Por que essa legislação, ela é estadual, né? Eu imagino que isso, o uso de medicamentos, né? Porque na realidade não é o uso, né? O uso já é aprovado o que se liberou, o que essa lei liberou foi a distribuição pelas entidades de saúde, pelas secretarias de saúde do Estado de São Paulo e as municipais, né? O uso já é liberado por via de legislação federal e os produtos, os medicamentos, desde que os medicamentos sejam aprovados pela Anvisa, né? Tenho a impressão que é exatamente isso, né? É exatamente isso, né? E aqui é liberação, inclusive, para o Sistema Único de Saúde. Existia agora menos, né, com essas decisões, uma judicialização muito grande, né? Porque os pacientes não conseguiam ter acesso pelo Sistema Único de Saúde ou um acesso mais através de uma solicitação feita administrativamente. Uma das maiores causas de judicialização, as famílias entravam, né, na justiça, e a justiça liberava normalmente uma liminar para que o secretário de saúde do Estado, secretário de saúde dos municípios, liberasse a importação, inclusive, desses medicamentos. Agora, depois das decisões, depois dessa liberação, isso realmente tem diminuído, e a tendência é se normalizar, porque não é um produto assim
O que precisa ter essa regulamentação em termos de distribuição, ter os critérios para distribuição dos medicamentos. Eles são muito úteis, você citou vários aí, são normalmente doenças que causam tremores, que causam convulsão, como é a doença de Parkinson, como é a doença de Alzheimer muitas das vezes, e também as epilepsias, que existem vários tipos de epilepsia. Bom, estamos aqui às 18h54. Agora existia assim, muito preconceito e muita desinformação, né? Pessoas dizendo, mas isso daí é um primeiro passo para se liberar a maconha, né, de forma recreativa, né? De forma alguma, né? Não tem nada uma coisa a ver com a outra, né? Tem não, é verdade que não tem. São 18h55, hoje dia 2 de fevereiro de 2023, estamos aqui no programa, na primeira meia hora do programa Saúde em Dia, encontro marcado com a Arruda Barros, Zé Maria Filomeno. Estamos fazendo o programa pela rede Bom Demais Rádio, TV e internet. Bom, uma outra notícia, essa notícia triste, né? Mas vamos falar aqui da jornalista Glória Maria, conceituada jornalista, uma jornalista de mais de 50 anos no telejornalismo brasileiro, sempre num veículo de tanta audiência como é a Rede Globo. Então morreu nessa quinta-feira a jornalista Glória Maria, que foi diagnosticada com câncer de pulmão em 2019 e posteriormente apresentou metástases. De vez em quando a Glória Maria, ela afastava um pouquinho, saía um pouquinho ali da vista dos telespectadores, mas não era por nada, era para fazer os tratamentos, e ela chegou a fazer vários tratamentos. O que é certo é que a Glória Maria, uma jornalista conceituada, participou de diversos programas, foi a primeira jornalista a entrar ao vivo no Jornal Nacional, a primeira jornalista negra na Globo e nas outras emissoras, entrevistou grandes personalidades da política, do esporte e etc., no mundo todo, e apresentou o Fantástico também por bastante tempo. E aí vai um alerta com relação ao câncer de pulmão, né? Câncer de pulmão é um tipo de câncer que acomete muitas pessoas, tanto homens como mulheres. Acometem mais aqueles que fumam, aqueles que têm algum outro fator de risco, mas é uma doença que altamente incide na nossa população. O nosso hospital aqui de Messejana, o nosso Instituto do Câncer, as clínicas oncológicas estão repletas de pacientes que, quando diagnosticado cedo, como qualquer tipo de câncer, você dá o diagnóstico cedo, realiza aquele tratamento cirúrgico, um pouco mais estendido, um pouco mais radical, você pode curar o paciente, tornar a vida do paciente sem grandes complicações. Mas quando a doença já tem um diagnóstico um pouco mais avançado, que é necessário fazer cirurgia, depois fazer outros procedimentos, realmente é uma doença grave, porque ninguém pode viver sem o funcionamento normal dos pulmões, da mesma forma que um câncer que afeta o fígado. São dois locais extremamente graves em termos de câncer, né? Mas, doutor Zé Maria, foi lamentável, e hoje todos os veículos de comunicação estão falando a respeito de muita coisa até que as pessoas não sabem, né? Por exemplo, ela teve aquele entreveiro com o presidente Figueiredo, porque o presidente Figueiredo, não sei se você viu essa reportagem, porque ela era uma pessoa que era muito letrada, né? Muito culta, né? E disse, ela até deu uma entrevista há uns anos atrás, dizendo nesse caso, né, que o presidente Figueiredo tinha cometido aí um erro, uma coisa assim, que nem existia, e ela chegou, presidente, não diga isso, que isso nem existe, né, na literatura, não sei o quê, e o presidente não teve conversa, mandou retirar a jornalista. E aquele outro caso, quando ela foi proibida de entrar no Copacabana Palace... Esse, eu estava lá, coincidência. Meu pai viajava muito ao Rio de Janeiro, meus pais, e eu estava, era período de férias, eu estava hospedado com eles no Otton Palace. Isso eu não lembro se foi entre 78, 79, 80, no máximo 80, talvez 81.
Eu lembro bem que estava assim, um enorme no lobby do hotel, barulho, tinha policial, tinha muita gente, tinha gritaria, né? Aí, resumindo, eu nem eu nem conhecia bem a Glória Maria à época, né? Conhecia assim, um pouco. A notícia é que a Glória Maria tinha ido com um hóspede do hotel, aí se identificou, aí pediu para ser anunciada, e a recepção não acreditou que ela fosse repórter da Globo, disse que, olha, não pode subir acompanhante, para não dizer uma outra palavra, né? E isso ela imediatamente protestou, chamou a polícia, fez um BO, foi lá, foram cinegrafistas, né? Ela teve, numa época que muito diferente de hoje, né? E que havia, assim, uma tolerância muito grande, havia uma consciência uma consciência contra, né, atos de racismo, de intolerância homofóbica, e ela teve essa coragem de se expor dessa forma, né? E ela, olha, a Glória Maria é um ícone, né? Porque ela não foi apenas uma jornalista, uma apresentadora, uma repórter, né? Ela tinha uma personalidade, ela tinha um jeito, ela tinha uma maneira de apresentar as matérias, de se comunicar, né, com o público, né, que você sentia que era uma amiga sua, era uma pessoa que você era amigo dela de criancinha, né? A maneira que ela se comunicava, assim, era um misto de qualidade com espontaneidade. Ela falava de uma espontaneidade que as viagens, né? Ela fez muitas viagens pelo Globo Repórter, né? Você se sentia como você estivesse lá no local. Você estava lá nas pirâmides do Egito, como ela parece que ela chegou a entrar dentro de uma daquelas pirâmides. Você se sentia que estava lá junto com ela e que era uma amiga sua que estava lhe mostrando. Então, e como pessoa humana, né? Uma pessoa altamente generosa, nunca que o sucesso, o estrelato subiu a cabeça, né, como a gente tinha ver com muitas pessoas, né, do meio artístico, do meio esportivo, né, sempre muito humilde, muito solícita, né, dava autógrafo, tirava selfie, tratava todos de igual para igual, uma pessoa maravilhosa. O Brasil perde muito. Pois é, realmente Glória Maria teve toda essa trajetória de mais de 50 anos de profissão. Deve sair ainda muita coisa no dia de hoje. Agora eu vi aqui o seguinte, que ela foi, logicamente que ela foi muito bem atendida por profissionais da medicina, do Rio ou de São Paulo, né? Ela morava no Rio, né? Mas que ela foi tratada do câncer de pulmão, diagnosticado em 2019, por imunoterapia, né? Que é um tratamento, você sabe melhor do que eu, muito pouco invasivo, né? Não sei se o caso dela não era cirúrgico, se o caso dela não era para quimioterapia ou radioterapia, né? Porque imunoterapia é um tratamento mais leve, né? Vamos chamar assim, né? E eu não sei se isso foi escolha dela, opção dela, para não ter sequelas, queda de cabelo, não sei, né? Sei que ela teve rapidamente, né? Já estava, desde janeiro do ano passado, foi diagnosticada com metástase no cérebro, né? O câncer de pulmão, normalmente ele dá metástase para o cérebro, para o fígado e para os ossos. Ele segue uma linha muito parecida com o câncer de mama, que dá metástase para o fígado, para os ossos, para o pulmão e para o cérebro. A linha natural do avanço da doença. Muito provavelmente a doença, quando foi diagnosticada, não era, ou devido à localização do nódulo inicial, ser no local de difícil acesso cirúrgico, de muita complexidade para se fazer uma cirurgia mais radical, porque tem nódulos que são mais periféricos, longe dos grandes vasos, que facilita a cirurgia, e às vezes você pode até fazer uma pneumoectomia, tirar um pulmão todo, ou uma parte do pulmão, um terço ou mais. E esse tratamento se usa também em outros tipos de câncer, né? Imunoterapia é uma opção que se dá tentando aumentar a imunidade do portador daquele tipo de doença para combater a doença. Então, vamos ter acesso depois para ver
a evolução e porquê da indicação desse tratamento. O tratamento realmente eficaz é o tratamento cirúrgico. Nós não vamos falar num caso aqui do Ceará, mas tem um caso do Ceará, de uma pessoa muito conhecida aqui no Ceará, que realizou a cirurgia do seu tumor de pulmão e já está com alguns anos, e nós não temos sinal de que esse empresário tenha tido alguma recidiva. Mas tivemos o exemplo daquele ex-prefeito, né, o Juracy Magalhães, que também foi um câncer de pulmão, foi diagnosticado e fez o tratamento e teve mais ou menos uma evolução desfavorável. Bom, terminamos a primeira meia hora do programa, são 19h09, hoje dia 2 de fevereiro de 2023, estamos aqui no programa Saúde em Dia, encontro marcado com a Ruda Bartos Zé Maria Filomeno, que vai lá sempre pela rede Bom Demais, rádio, televisão, internet, redes sociais, sempre ou às terças, de 18h30 às 19h30, ou às quintas-feiras. Na próxima semana, muito provavelmente, vamos fazer o programa, aliás, vamos combinar, se for possível, na quinta-feira, né? Vamos fazer na quinta-feira. O programa é retransmitido também pelas nossas páginas. Daqui a pouco o programa na íntegra vai estar na nossa página do Facebook, e da página do Facebook vamos compartilhar nas outras páginas também para aqueles internautas que não tiveram acesso desde o início do programa. Se você está assistindo o programa, qualquer rede que seja, comente, compartilhe e mande o seu like também para nós aqui. Bom, vamos entrar agora na parte política e vamos falar do assunto do dia, que é exatamente que começou pela madrugada, né? Já cedinho, eu acordo muito cedo, e cedinho já escutei a notícia de que o senador Marcos Duval, ele tinha divulgado que ia renunciar. Ele ia renunciar ao seu mandato de senador, porque estava insatisfeito com a política. Essa era a fala inicial, estava insatisfeito com a política. Depois de algum tempo, aí já tomamos conhecimento da notícia de que ele havia dado uma entrevista para a revista Veja, que ia ser divulgada amanhã, e que, como eu falei, foi antecipada para hoje, falando aí de uma articulação de um golpe antes da posse e antes daqueles atos do dia 12, do ato de diplomação, antes da diplomação, no dia 12 de dezembro. E a articulação envolvia o conhecido deputado e já preso Daniel Silveira, e também o Bolsonaro, como envolvia também até a BIM, porque a BIM ela estava encarregada de fornecer estrutura para que o senador Marcos Duval fizesse uma gravação com o ministro Alexandre de Moraes, e essa gravação deveria ter a finalidade de incriminar o ministro Alexandre de Moraes para que ele fosse preso. E ele sendo preso, segundo a articulação, o presidente Lula, presidente eleito na época, não poderia então ser diplomado. Não ia ser diplomado, ia ter uma série de consequências. Isso foi o que passou amanhã. O que é certo é que depois, pelo que as matérias divulgam, o deputado Eduardo Bolsonaro teve um encontro com o senador Marcos Duval, e o Marcos Duval já disse que o Bolsonaro sabia, mas não disse nada, ficou calado e tal. E o que é certo é que o senador está depondo nesse exato momento, começou às 5h20 da manhã de hoje, eu acredito que ele nem esteja depondo, e o Daniel Silveira, que deixou de ser deputado a partir de ontem, né? Porque ontem foram empossados os novos deputados eleitos, ele não é mais deputado, e como tinha descumprido uma série de condições para sua libertação, ele foi preso novamente. Não sei se coincidência ou não, é o mais envolvido nessa trama toda, foi preso depois de deixar de ser deputado, já está preso e deve estar sendo aí marcado também o seu
depoimento. O que é certo é que cada dia tem uma coisa nova e sempre nessa negócio de tentar ver, parece que tinha alguém maquinando alguma coisa, tem aquele negócio daquele documento, minuta golpista e não sei o quê, e agora já tem uma outra coisa, que era tentar incriminar o ministro Alexandre de Moraes. Doutor Zé Maria, o que é que o senhor tem de novo aí? Isso aí, qual a situação aí? O Bolsonaro, um deputado que agora não é mais deputado, e um senador que disse que não vai mais renunciar. Porque eu acho que a repercussão foi tão grande que ele está vendo que ele pode se enrolar, é melhor que ele continue como senador do que deixar de ser senador e perder o seu foro privilegiado. Olha, essa história aí, muitas contradições, né, até agora, né? Primeiro, vamos assim esclarecer quem é esse senador Marcos Duval. Esse Marcos Duval é um ex-militar que ele tinha uma academia, ele era instrutor, eu não sei se é de tiro ou se é de defesa pessoal, né, de jiu-jitsu, daquelas técnicas de defesa pessoal. Eu sei que ele montou uma academia nos Estados Unidos e fazia treinamento para, inclusive, oficiais do FBI, da Polícia Americana, né? E foi eleito em 2018 como um outsider, né? Aquela pessoa de fora da política, dentro daquele movimento meio bolsonarista, que elegeu várias figuras no Brasil inteiro, né? Principalmente com um discurso anticorrupção, um discurso armamentista, um discurso muito focado na segurança pública, né? Bem, e ele vinha, né, tendo uma atuação muito constante, muito contundente, né, agora no início desde o dia 8 de janeiro, né, com aqueles ataques aos poderes em Brasília, acusando o ministro Flávio Dino de prevaricação, né? Ele chegou a mostrar documentos da ABIN, de que o governo tinha conhecimento dos riscos, das invasões, e não fez nada, né? Pedindo uma abertura da CPI, essa CPI, né, chamada dos atos terroristas, né? E quando foi na madrugada de ontem para hoje, né, veio com essa live aí, denunciando que o Bolsonaro, juntamente com o Daniel Silveira, teria o coagido, né, a participar de uma trama golpista, né, que seria que ele teria a missão, né? Missão é o termo que ele alega que era usado. Olha só, a missão será você buscar marcar uma audiência com o ministro Alexandre de Moraes, levar um equipamento de gravação e tentar induzi-lo aí na conversa a admitir que ele está extrapolando os poderes, que ele abusou dos poderes, que favoreceu o Lula contra o Bolsonaro. E isso seria assim uma prova para que se decretasse algum tipo de intervenção no TSE e até prendesse, né, impedisse a posse do Lula e até prendesse em flagrante o ministro Alexandre de Moraes. Olha, isso é muito grave, né? Supondo, né, que esses fatos tenham ocorrido dessa forma narrada, isso daí é gravíssimo, né? Porque, inclusive, isso se concatena com aquela minuta, né, suposta minuta, né? A minuta seria já um instrumento para se decretar intervenção e se anular ou suspender a posse, né? Em função dessa gravação que seria produzida aí, né? Agora, já surgiram outras versões, né, por ele mesmo, ele já se contradisse, não sabe direito se é... Bem, segundo o relato dele, eu vi só a manchete e uma fala dele assim bem nervoso, exaltado, né? Mas depois surgiu mais detalhes de que essa reunião teria sido entre ele e o então deputado Daniel Silveira, do dia 9 de dezembro, né?
Aí, mas ele não sabe precisar se foi no Palácio do Alvorada, se foi no Palácio do Planalto, se foi na Granja do Torto, né? E nesse vídeo, ele é muito contundente. Olha, o Bolsonaro ia dar um golpe, o Bolsonaro me chamou para dar um golpe, né? E agora, depois ele já mudou, assim, a versão. Disse, não, quem queria dar o golpe era o Daniel Silveira, né? O Daniel Silveira que estava insistindo comigo, né? O Daniel Silveira quis me convencer e ao Bolsonaro também, né? Ele já mudou um pouco aí a versão para amenizar para o Bolsonaro, né? Então, vamos ver o que ele vai dizer no depoimento, né? Depoimento, ele não é mais só conversinha, né? O depoimento é algo que pode ser objeto, base para uma denúncia à justiça, né, de um crime muito grave, que é conspirar contra os poderes, né. Agora, uma outra coisa também que precisa ser bem explicada, que ele disse que denunciou ao ministro Alexandre de Moraes, que ele imediatamente foi ao ministro Alexandre de Moraes, relatou isso, e o ministro apenas disse que isso é um absurdo, né. Imagina-se que o natural seria o ministro imediatamente determinar, chamar um escrivão ou pedir algum delegado da Polícia Federal que imediatamente comparecesse ao STF e colhesse o depoimento na hora, né? Imediatamente na hora do senador, né? Colhesse a termo, né? Porque é uma denúncia muito grave. E ele disse que já não vai mais renunciar, que apenas estava muito nervoso, foi no calor estava se sentindo injustiçado porque os bolsonaristas, né, cobraram dele o fato de ele ter votado no Pacheco. Parece que ele declarou que vota no Pacheco, né? E ele era assim, tido como alguém da oposição, né? Mas, olha, o fato do presidente da República ter presenciado essa conversa, mesmo que não tenha partido da iniciativa do presidente propor, né, essa artimanha, só ele ter ouvido isso e não ter tomado nenhuma providência, né, já é um fato gravíssimo, né? Muito grave. Realmente grave e não cabe na cabeça de ninguém que alguém venha para conversar com o presidente e o presidente fique só escutando e não tenha incentivado alguma coisa desse tipo. A outra coisa é o seguinte, o que diz... Isso já é uma fonte que ouviu alguém, não é ainda uma nota do Alexandre de Moraes, é que realmente esse encontro foi entre uma audiência e outra, foi no hall, numa recepção, uma coisa assim. Parece que é o Salão Branco, né? Salão Branco e tal, e que ele tinha dito, você assina isso que você está me dizendo aqui, você assina essa denúncia, e que ele tinha dito que não assinava e tal. Vamos ver o que é que vai ser dito, tem muita coisa, vamos ir até ler a matéria todinha do jornal, aliás, da revista Veja, que a revista Veja, como qualquer outro órgão de imprensa, ele grava a entrevista, né? A entrevista está gravada, não é o jornalista ouviu e escreveu, a entrevista está gravada e está transcrita na página de lá, né? E que ele diz muita coisa na revista, que também já disse contradiz. Bom, são 19, 18, quase terminando o programa. Temos e quem também não desmentiu foi o Bolsonaro, né? O Bolsonaro não. Mas o Bolsonaro acaba se enrolando ali nos Estados Unidos, vai acontecer muita coisa daqui para frente. Bom, vamos falar da reeleição do presidente do Senado e do presidente da Câmara. O presidente do Senado foi reeleito com 49 votos, o seu adversário teve 32 votos, e o deputado Lira foi eleito com a maior votação de um parlamentar para presidir a Câmara dos Deputados. Zé Maria, as duas eleições. Olha, primeiro, a Câmara, o que acontece? O Arthur Lira, longe de ser, né, de agradar, né, o governo, porque ele faz parte, inclusive, de um bloco que compunha, né, a base do governo anterior, né? É uma figura muito... é uma figura
que é a cara do Centrão, inclusive, que comandou todo esse processo aí do orçamento secreto, da distribuição de emendas, de verba, de cargos, né, para dar sustentabilidade ao ex-presidente Bolsonaro, né? Lembrando que os primeiros 2 anos do governo Bolsonaro foram muito difíceis, né, de relacionamento com o Congresso, porque não havia nenhuma sintonia entre o Bolsonaro e o então presidente da Câmara, o Rodrigo Maia. O Arthur Lira foi eleito com apoio do Bolsonaro e de certa forma, blindou o Bolsonaro de diversos pedidos de impeachment e facilitou bastante o governo Bolsonaro em troca, né, de muitos favores, de tudo que nós sabemos aí do toma lá da cá. Agora, o governo Lula não quis arriscar, já em função de precedentes anteriores em que o presidente da República perdeu, né, a eleição para a presidência da Câmara e acabou gerando um inimigo, né, lá, como foi o caso mais notório, do Eduardo Cunha com a Dilma Rousseff. Então, acho que por falta de opção e visando, né, garantir um mínimo de governabilidade, né, o governo apoiou o PT e os partidos que dão sustentação ao governo apoiaram o Arthur Lira, que culminou nessa votação aí recorde, né, de 460 e tantos votos. Já o cenário o cenário do Senado, né, era um pouco diferente, porque havia uma disputa maior, né? O governo não declarou assim, apoio ostensivo ao Rodrigo Pacheco, mas empenhou-se na eleição dele, porque seria assim, uma ameaça muito grande, seria a vitória do Rogério Marinho, né? Porque o Rogério Marinho tinha um apoio aí do grupo bolsonarista, então dificultaria bastante, né, as relações com o governo no Senado. Então a disputa estava parecia, né, a propaganda dos apoiadores do Rogério Marinho indicavam que estava uma eleição muito apertada, muito voto a voto, né, mas quando abriram-se as urnas, né, a vantagem do Rodrigo Pacheco foi bem ampla, né, 49-32, né, mérito também, a vitória também do presidente Lula, porque seria muito mais interessante para ele a manutenção do Rogério Rodrigo, né, a gente confunde Rodrigo Pacheco. Eu também concordo que para o governo foi muito bom a reeleição do Lira. O Lira conseguiu unir ali o PL do Bolsonaro e o PT do Lula e os partidos de oposição e os partidos do Centrão e os partidos de direita e tudo mais. Os dois outros candidatos, o candidato do PSOL teve 21 votos e o candidato do Novo teve 19 votos. Os outros teve 5 votos, 5 abstenções, e o resto dos votos foram todos por Lira. Então, já se esperava. Eu acho que ele vai tentar realmente ali levar, apaziguando as coisas. Não é negócio para ele também brigar com o governo, nem vai brigar com o Centrão, nem nada. Com relação ao Pacheco, também eu acho que foi uma coisa boa para o governo, boa para a governabilidade. O quantitativo de votos também, 39, é aquela quantidade que permite que você vote e aprove uma emenda constitucional, né? E também eu acho que foi uma coisa boa. Não quer dizer também que quem votou no outro candidato não vote nas coisas do governo. Eu acho que aí não tem muito a ver, assim, diretamente nós vamos ver nas primeiras votações daqui para frente. Bom, são 19h23, temos 2 temas aqui, um relacionado aos professores municipais, não só de Fortaleza, mas também de vários municípios. Dos 184 municípios do Ceará, 80 e poucos municípios já levaram ao teto salarial dos professores. Tem inclusive um município que elevou 15%, os outros ficaram na faixa que é
desse acréscimo aí de 14, alguma coisa por cento. Mas o que é certo é que Fortaleza está com dificuldade e os professores entraram em greve e decidiram manter a paralisação aqui em Fortaleza, pressionando que o governo Sarto tome uma posição de negociar e faça uma proposta de um parcelamento, que é o que está acontecendo muitas vezes quando o peso desse aumento fica inviável para os cofres da prefeitura. Tentar parcelar, o que é certo é que tem que existir uma negociação. Doutor Zé Maria, e essa paralisação dos professores e o novo teto para a categoria? Olha, o que acontece na Prefeitura de Fortaleza, né? Houve um aumento do teto, né? De 14,95%. Só que a Prefeitura, ela já pagava mais do que o teto, né? Então, o que a categoria esperava é que a Prefeitura desse um aumento próximo ao reajuste que foi dado ao teto, de 14,95%, né? O que o prefeito anunciou? Que ele vai pagar o teto. Então, o teto novo, né? Só que o teto praticado pela prefeitura anterior já era muito próximo ao novo. Então, isso vai representar um aumento só de, olha só, 0,81%. Que nós tivemos uma variação do IPCA de mais de 6%, né? No ano de 2022, né? Então, é algo ridículo, né? É um desrespeito, é um desprestígio enorme com a categoria de milhares de professores da rede municipal, né? Então, acho que uma insensibilidade grande aí do prefeito, que teve reajuste, os impostos municipais, o IPTU, todo mundo que paga IPTU recebeu seus boletos majorados, né? Então, acho que eu não sou uma pessoa que defenda muito greve. Eu acho que greve tem que ser o último recurso, porque principalmente greve de professores, né, que causam um prejuízo enorme aos alunos do ensino, principalmente do ensino fundamental, um prejuízo enorme ao ensino, mas o prefeito tem que ter uma sensibilidade maior, e ele não pode praticamente congelar o salário dos professores dessa maneira, porque 0,81% é congelar. Então, entendo a posição dos professores, torço para que esse impasse seja resolvido o mais rápido possível, né, para evitar prejuízos maiores, né, atraso no ano letivo, né, que é uma coisa que, lamentavelmente, tão comum no ensino público brasileiro, né. Você tem semestres que acabam em setembro. Quantas e quantas vezes eu já vi alunos perderem ano em função de greves e paralisações. Espero que esse impasse seja resolvido rapidamente e os professores tenham um aumento digno, né, equivalente pelo menos às perdas, né, inflacionárias do ano passado. Às vezes, Maria, eu fico pensando que tem alguém na prefeitura que paga para o prefeito ser desgastado. Nós tivemos isso na taxa do lixo, quer dizer, lançar aquela taxa do lixo sem ter uma pessoa que explique melhor, que fale o que é aquilo, que tem aquele grupo que é isento, aí lança sem articular com os vereadores, deu aquilo tudo, só dá desgaste. Tem um movimento desse, aí não tem quem chame os professores para conversar, que faça uma proposta, que tente uma mediação. Eu acho que depois desse rompimento que teve entre o PDT, tá certo, e o PT e outras forças nessa divisão para o governo, eu acho que perdeu muita substância exatamente ali de apoio, pessoas para apoiar o prefeito Sarto. Eu fico realmente, às vezes, vendo as matérias que saem, parece que não tem alguém, um assessor, alguém que faça ali um contraponto. Aí o prefeito viajou no negócio da taxa do lixo e foi não sei o quê. Quer dizer, eu acho lamentável o que está acontecendo em Fortaleza com relação a isso. Conheço o prefeito há muito tempo, foi meu contemporâneo de faculdade e etc., mas acho que está faltando aí alguém que chegue
e tome as rédeas, principalmente da comunicação pública, que está muito complicado. Ele tem uma propaganda institucional boa, propaganda de empresa de marketing é uma coisa, é mais do que isso que é necessária a comunicação do governo. Zé Maria, último ponto aqui, você como economista, o dólar cai abaixo de R$5 pela primeira vez desde o meio do ano passado, ou seja, desde o meio do ano passado. O que é que se deve a essa queda do dólar abaixo de 5? Olha, as incertezas, né, da economia americana, que estão aí em decisão muito grande, né, do FED, Banco Central Americano, como é que se vai posicionar em relação aos juros, né? Havia uma expectativa de aumento dos juros lá e isso ainda não se concretizou, né? Então muitos investidores que planejavam, né, levar recursos do Brasil para aplicar em dólar nos Estados Unidos suspenderam, né? E também pela manutenção, né? A manutenção da Selic em 13,75 no Brasil torna ainda mais atrativo, né, as aplicações financeiras no Brasil. Então, houve até um movimento inverso, né? Havia a tendência de sair em dólares e os dólares vinha um fluxo positivo de dólares para o Brasil. Essa é a razão aí dessa queda. 19h30, pontualidade britânica, estamos chegando ao fim do programa. Lembrando que o programa foi transmitido no dia de hoje por toda a rede Bom Demais. Pode procurar aí na internet Bom Demais, rádio, TV, internet, Instagram, YouTube, Facebook, TikTok. Só uma pergunta última, mais uma pergunta para você, minha, né? Capitão Wagner, secretário da Saúde de Maracanaú. Eu não entendi essa. Eu não entendi e é um tiro no pé. Eu acho que o capitão Wagner deve saber primeiro o que é que isso dá de desgaste para a pessoa, tanto desgaste popular como desgaste físico. A prefeitura, por mais que invista na saúde, é insuficiente. Nós sabemos da dificuldade que tem as prefeituras, da dificuldade do SUS, que é subfinanciado. A outra coisa, ele não tem nenhuma vivência nessa área, nunca foi secretário de nenhuma outra parte, então ele não tem vivência executiva, essa experiência executiva, né? Ele poderia começar numa área ligada à segurança, que ele foi, ou assessor do prefeito, ou alguma coisa desse tipo assim. Ser secretário de saúde, eu acho que vai ser só desgaste para ele, pessoal, desgaste político também. Não sei o que dá na cabeça, achando que ele ser secretário de saúde, ele vai fortalecer uma possível candidatura dele. Nós até entrevistamos, eu acho que era o Glauber, né? Não era o Glauber, que foi o Galba, né? Era o Galba Gomes. E ele não passou, acho que um mês na secretaria. Eu até tive contato com ele, é uma pessoa também que secretaria de saúde, um mês ou menos. Porque então, eu não vejo, secretário de saúde, secretário de Estado já é problema. Imagine secretário de município. Secretário de município é melhor fazer outra coisa, porque é aquilo na porta do secretário, todo dia pedindo um leito, pedindo um medicamento, pedindo uma cirurgia, pedindo uma outras coisas qualquer, e por mais que o município invista, não tem realmente como atender. Eu acho que ele se daria bem se ele tivesse sido assessor do prefeito, sei lá, chefe de gabinete. Tipo secretariar, comandar a MC lá de... alguma coisa nessa área de segurança e tudo. Tá? Eu acho que é mais desgaste. Eu acho que isso não tem... Se era um emprego que queriam, se é porque ele disse que ia ser motorista da esposa, que a esposa foi eleita deputada, ele chegou a dar uma entrevista que estava desempregado, mas ele não é fácil, ele é professor. Né? Então ele é professor, daria para ele ir para essa área de educação com muita tranquilidade, daria para ele ir para essa área de segurança, como você falou, ou mesmo eu acho que ser um assessor institucional do prefeito, acompanhar o prefeito na visita aos ministérios, acompanhar o prefeito na visita aqui ao governador, aos secretários, a cata de recursos para o município. Eu acho que isso aí, e o prefeito estaria sempre levando ali aquele seu assessor especial, seu secretário especial, tá certo? Para as obras. Secretário de saúde, por mais, como eu estou dizendo, por mais que um prefeito diz o que é que vai ser feito nesses 2 anos agora,
quando está sendo que tenha que reestruturar tudo que aconteceu, saindo de Covid, saindo de tudo. Se diz popularmente, é uma cadeira elétrica, né? É uma cadeira elétrica. Zé Maria, terminamos o programa 19h34, agradecer aqui a toda a audiência, agradecer o Luan e todos da Rede Bom Demais. Voltaremos na próxima quinta-feira, às 18h30, para mais um Saúde em Dia, encontro marcado com a Ruda Base Zé Maria Filomeno. Tchau, tchau. Obrigado, Zé Maria. Semana que vem, bom fim de semana a todos. Bom fim de semana. Tchau, tchau.